Atos capítulo 8, versículo do 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e ouviu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Nos alegramos, Senhor, de poder, Senhor, nos reunir aqui hoje, essa noite, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, Senhor, para buscar a Tua face, para louvar o Teu santo nome, para aprender um pouco mais da Tua palavra e certamente, Senhor, sair daqui edificados, Senhor, pela atuação do Teu Espírito Santo em nossos corações. Peço a Ti, Senhor, que Tu possas perdoar os nossos muitos pecados, Senhor, as nossas muitas falhas, Senhor, e que cada coração e mente, Senhor, estejam sensíveis para ouvir a Tua palavra e dar crédito, Senhor, ao Teu Evangelho, àquilo que o Senhor nos ensina, ó Pai. Que o Senhor tenha a liberdade, Senhor, de estar em nosso meio, de se manifestar, ó Deus, sobrenaturalmente em nosso meio, ó Pai. E que tudo que eu falar aqui possa ser agradável a Ti, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Redentor meu. É que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Como João disse, iremos tratar aqui de evangelismo e missões. Não pretendo fazer um slide tão bem feito como o Biel fez daquela vez, né? Na exposição dele, mas vou pregar, irmãos, vou pregar o evangelho aqui, vou pregar o texto, mas certamente aplicando nesse tema proposto. E o título que eu dei para essa mensagem desta noite é um chamado para anunciar o evangelho no poder do Espírito. Acabamos de ler aqui, irmãos, o início da Igreja de Cristo no período do Novo Testamento. O evangelho, portanto, a ressurreição de Cristo Jesus já começava a ser anunciada com contundência pelos cristãos ali recém-convertidos. Obviamente, isso estava gerando no coração dos líderes judeus um certo incômodo, porque, primeiro motivo, é porque os líderes judeus tinham inveja dos apóstolos, e isso está escrito lá em Atos, capítulo 5, versículo 17, quando diz assim, ó: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido saduceus, foram cheios de invejas, foram tomados de inveja lá por causa dos apóstolos. O segundo motivo, que a liderança judaica perseguia os cristãos e perseguia a mensagem de Cristo, porque eles eram incrédulos quanto ao fato dessa mensagem, deste evangelho, ser efetivamente da parte de Deus. O renomado rabino Gamaliel, lá no capítulo 5 também de Atos, ele traz essa advertência aos seus companheiros ali do Sinédrio, quando ele diz, portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem ir esses homens, os apóstolos, deixem irem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, a igreja sofria uma grande perseguição, mas mesmo em meio à perseguição, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos dia após dia. As viúvas convertidas ao cristianismo, de fala grega, diz isso lá em Atos capítulo 6, começaram a ser esquecidas na distribuição diária dos alimentos, e por isso os apóstolos ordenam à igreja que escolhessem dentre eles lá, 7 diáconos, alguns diáconos, para que pudessem servir à mesa e os apóstolos assim pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então Filipe, Estevão e outros diáconos são ordenados. E já no capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos aqui, o texto vai nos dizer que os judeus se levantaram contra o diácono Estevão,
homem cheio da presença do Senhor, faz uma defesa belíssima, uma exposição belíssima acerca da palavra de Deus e também uma dura repreensão aos judeus, e por conta disso ele é arrastado para fora da cidade e é apedrejado. E aqui mais ou menos começa já o texto da nossa meditação nessa noite. O versículo 1 já diz que Saulo, o jovem Saulo, também conhecido por seu nome grego como Paulo, consentia com a morte de Estevão. E por isso, volte aí comigo no capítulo 8, versículo do 1 ao 4, para a gente começar a adentrar o texto da nossa reflexão dessa noite. Diz assim, ó: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Veja que o versículo 1 é logo em seguida a morte de Estevão. E o texto nos diz aqui que naquela ocasião, ou seja, no mesmo período ali, no mesmo momento em que mataram Estevão, se desencadeou grande perseguição para a igreja em Jerusalém. No berço do cristianismo havia uma terrível perseguição com iminente risco de morte para aqueles que confessassem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Todos os crentes então fugiram para a região da Judéia e de Samaria, salvo os apóstolos, e o motivo dos apóstolos terem permanecido em Jerusalém não é muito claro entre os estudiosos, entre os teólogos aqui. Alguns dizem que possivelmente permaneceram em Jerusalém porque, como sendo líderes, eles eram mais populares e por conta disso havia menos risco para eles. Outros sugerem que os apóstolos permaneceram em Jerusalém porque entendiam que tinham algum ministério. Mas o que é indiferente aqui, independente do motivo, o que resta claro para nós é que uma terrível perseguição foi levantada naquele momento. O versículo 3 aqui diz que Saulo, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele devastava as igrejas. Ele ia de casa em casa arrastando homens e mulheres para os levarem à prisão, só porque esses homens e mulheres confessavam a Jesus Cristo, nosso Senhor, que hoje temos a liberdade de cultuá-lo junto aqui, só porque esses homens e mulheres confessavam a Cristo como seu Senhor e Salvador. E ao longo de todo o Novo Testamento, irmãos, nós vemos a igreja padecendo grande sofrimento por causa das perseguições. O autor aos Hebreus, lá na sua carta, no capítulo 10, ele diz que, relembrando ali aqueles irmãos, ele diz que eles se compadeceram dos que estavam sendo presos e aceitaram com alegria o confisco dos seus próprios bens, porque reconheciam que havia no céu um patrimônio superior e durável. É importante destacar aqui que mesmo com a dispersão da igreja primitiva, esses irmãos aqui não estavam com medo, eles não tinham falta de fé ou medo por abandonar a sua fé, não era falta de fé que implicava a fuga deles, mas era simplesmente o medo natural do ser humano no que diz respeito a perder a sua própria vida. É um movimento natural do ser humano se preservar. Mas no caso dos irmãos primitivos aqui dessa igreja, eles não estavam sendo medrosos em relação a ponto de querer abandonar a sua fé, porque mesmo estando dispersos, mesmo com iminente risco de morte, os cristãos estão indo e pregando o evangelho e anunciando a salvação por meio de Cristo Jesus. O versículo 4 nos diz isso aqui. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E é interessante o fato de Lucas, o autor aqui do livro de Atos, ter nos informado que os crentes que foram dispersos, eles iam para a região da Judéia e de Samaria, e que estando lá eles pregavam a palavra de Deus. O objetivo de Lucas aqui, ao introduzir esses dois locais, era para deixar claro que o que Cristo havia predito lá em Atos capítulo 1 estava se cumprindo. Então veja comigo, por favor, Atos capítulo 1, para você ver o que Jesus disse. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Após o recebimento do poder do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, e eu creio que você sabe muito bem disso, os cristãos foram dispersos para pregar o Evangelho na Judéia e na Samaria e até os confins da terra, cumprindo aquilo que Cristo havia dito para os apóstolos e para os discípulos que estavam naquela reunião.
Veja que supostamente um evento catastrófico para os cristãos, um evento que poderia para muitos ser o fim do cristianismo, o fim dessa fé que estava no início ali, que era essa perseguição, que era através desse sofrimento que estavam buscando fazer para os nossos irmãos primitivos, agora serve nas mãos do Senhor como um potencializador da expansão do Evangelho. Veja que até mesmo esse momento tão dramático da história do cristianismo é usado por Deus para que o cristianismo, para que o Evangelho fosse disperso nas regiões da Judéia e de Samaria até os confins da terra. Certo comentarista chamado McLaren, e me perdoe, irmão, se a pronúncia estiver errada, porque eu sou péssimo em inglês, ele diz algo interessante, comentando esse texto. Ele fala: a mão violenta do perseguidor agiu como a mão dispersora do semeador, lançou as sementes espalhadas, e onde quer que caíssem, brotavam. Percebemos, irmãos, que com esses versículos, que a doutrina dos cristãos que estava começando ali era extremamente rejeitada pelos judeus, bem como pelo próprio Império Romano, que validava essa perseguição, e ao longo da história da humanidade, vocês sabem muito bem quanto Roma perseguiu os cristãos. Mas, antes de adentrarmos, então, os pormenores do texto e na aplicação direta à missão e o evangelismo, eu acho que é importante a gente estabelecer as premissas do que é o evangelho em si. E quando você lê alguns livros sobre evangelismo e missões, eu tinha até trazido os livros aqui que eu ia sugerir, deixei no carro e esqueci. Eles começam estabelecendo o que é o evangelho. E assim eu pretendo fazer também esta noite. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sistematiza, pelo menos em 2 momentos, o que é o evangelho, o que é essa mensagem. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que: pois não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em 1 Coríntios, capítulo 18, ele diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ainda no versículo 22 e 24 desse mesmo texto, o apóstolo diz: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Os gregos, irmãos, o apóstolo Paulo diz, julgam como loucura crer em alguém que morreu. Os judeus pensam que é um absurdo, se sentem escandalizados pelo fato de alguém, sendo homem, evocar para si o título de Deus. Eles estão acostumados com um Deus invisível. Eles mesmos procuram apedrejar Jesus, quando lá em João, capítulo 8, Jesus se intitula de Eu Sou, o nome lá utilizado por Deus no Antigo Testamento. Em resumo, irmãos, a mensagem do Evangelho é o modo como Deus reconcilia consigo mesmo homens pecadores por meio da cruz. E este é o Evangelho que precisa estar vívido em nossas mentes e corações constantemente. É esse Evangelho que deve nos impulsionar a ter uma vida transformada. É esse Evangelho que deve nos trazer aqui manhã após manhã, num domingo, ou dia após dia, para cultuá-lo, para bendizê-lo, para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se isso não tiver vívido em nossos corações, não adianta, não tem nem evangelismo. Se isso não tiver latente em nosso coração, se nosso coração não estiver ardendo pelo desejo de ver a glória do Senhor sendo exaltada sobre toda a criação, não tem nem evangelismo. Por isso que antes de adentrar ao ponto do evangelismo em si, é importante a gente retomar aqui essa parte do que é o evangelho e ver como a nossa vida está diante de Deus. Não é tão fácil, irmãos, e eu vejo aqui vocês, né? A maioria eu conheço, eu sei que são homens e mulheres de Deus, mas somos incentivados, irmãos, através de um texto como esse, a olhar se de fato nós temos vivido como se crêssemos no evangelho. Se de fato olhamos para a mensagem da cruz e enxergamos que por meio dela, Deus se reconciliou conosco em Cristo Jesus. O seu sangue derramado no Calvário serve para perdoar e nos purificar de toda injustiça. É esse evangelho que precisa estar, irmãos, reverberando em nossos corações dia após dia. E é esse evangelho que precisamos conhecer dia após dia. Porque não adianta você querer sair por aí afora e pregar o evangelho se você não conhece. Se você não busca aprender a dar razão da sua fé, como o apóstolo Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15,
que ele diz: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. Por isso precisamos olhar para esse evangelho não como algo distante, mas como algo próximo que devemos buscar conhecer a cada dia mais e mais, para que estejamos prontos para dar razão da nossa fé, para que essa nossa fé nos impulsione a pregar mesmo em meio ao constrangimento e ao iminente risco de morte, como os cristãos primitivos estavam passando aqui. Mas seguindo isso, irmãos, veja versículo 4 e versículo 5 comigo, por favor. Diz assim o texto: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Só até aí. Você já sabe, irmãos, e eu disse aqui que a igreja primitiva foi assolada com grande perseguição, que se iniciou ali na morte do primeiro mártir, relatado no livro de Atos, que foi o diácono Estevão, que esse homem, após dar razão da sua fé, após de pregar a Cristo como Salvador do mundo, ele foi apedrejado. Vocês sabem, eu já disse aqui, que os irmãos primitivos não foram medrosos com o fato de haver o risco de serem mortos por causa da sua fé. De fato, eles fugiram ali desse risco iminente, mas eles não cessaram de proclamar a sua fé por onde quer que passasse. Filipe aqui, do mesmo modo, ele seguiu, por onde ele fosse ali, ele foi para a Judéia, na cidade de Samaria. Filipe foi para Samaria anunciando a palavra do Senhor, anunciando que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador de todos, que se respondessem a Ele como fé. Ele foi ordenado ali, né, Filipe, agora foi ordenado, assim como os outros diáconos, foram ordenados para servir à mesa. Este era o ofício que os apóstolos pretendiam para os diáconos, para que eles pudessem, os 12 lá, se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Ocorre que até mesmo a ordenação dos diáconos, de Filipe, de Estevão, era algo que nascia no coração de Deus. Nos capítulos seguintes aqui de Atos, capítulos 6 e 7, a gente vê isso, logo nos 2 capítulos, são reservados para tratar dos diáconos, para mostrar como esses homens que foram levantados para servir à mesa eram homens fiéis, eram homens piedosos, eram homens cheios da presença do Senhor. E Filipe foi usado para pregar o evangelho com grandes sinais e maravilhas e milagres na cidade de Samaria. A palavra utilizada por Lucas aqui no versículo 5, quando ele fala que Filipe anunciava o evangelho, no original, e você vai lembrar disso aí, João, no livro Pregação Pura e Simples, do Stuart Olio, ele fala que essa palavra significa querusso, que é como se fosse anunciar como um arauto, transmitir a mensagem como um arauto. Nesse sentido, Lucas está falando que Filipe se colocou como um arauto dos reis, para proclamar à cidade de Samaria a salvação que era assegurada somente através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. O papel do diácono Filipe não era transmitir uma mensagem que vinha do seu próprio coração, da sua inteligência ou da sua capacidade de inventar engenhosamente fábulas, mas ele proclamava, ele anunciava aquilo que vinha do rei, aquilo que realmente podia salvar os outros. O evangelismo, irmãos, então tem a ver com anunciar expressamente o que Deus estabeleceu na sua palavra, e não anunciar fábulas engenhosamente inventadas, e não anunciar algo que vem do nosso próprio intelecto, com artifícios, mas anunciar aquilo que a Bíblia nos ensina. Por isso, naquele primeiro ponto lá que eu disse, que é tão importante conhecermos profundamente as Escrituras. Pois como falaremos daquilo que não temos conhecimento? E talvez você esteja pensando, Luiz, eu não sou um diácono como Filipe, muito menos sou um apóstolo para se dedicar ao ministério da palavra, então o evangelismo em si não é muito a minha responsabilidade. Talvez você até entenda que tenha uma certa responsabilidade, mas isso não arde em seu coração. Mas deixe-me lembrar que os cristãos que foram dispersos aqui, diz no versículo 14, por onde eles iam, eles pregavam o evangelho, eles anunciavam a salvação.
Esses cristãos primitivos aqui, o início da igreja cristã, eles tinham plena convicção de que cabiam a eles a responsabilidade de anunciar a mensagem do Senhor como arautos, de anunciar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não deixe, irmãos, de reconhecer que pesa sobre a liderança uma maior responsabilidade de se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Mas certamente, irmãos, todos aqueles que se chamam cristãos, todos aqueles que confessam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, são vocacionados pelo próprio Cristo a serem arautos do Senhor. Ele diz isso na grande comissão, no Ide, portanto, por todo mundo, pregai o Evangelho, fazer discípulos de toda criatura. Ele não fala isso somente a apóstolos ou somente a discípulos do período do Novo Testamento, mas ele fala isso a cada um de nós. É uma responsabilidade imputada a todos os cristãos, creditados a todos os cristãos, que devem pregar e anunciar as virtudes do reino do Senhor. O mesmo comentarista de antes, né, que eu citei aqui, o McLaren, ainda comentando sobre esse texto, ele diz algo muito interessante nessa parte que ele fala o seguinte: esses fugitivos não eram oficiais, nem foram comissionados pelos apóstolos para pregar. Sem qualquer comando ou posição especial, eles seguiram os instintos do coração dos crentes, e enquanto carregavam sua fé com eles, falavam sobre isso onde quer que se encontrasse. Um cristão será impelido a falar de Cristo se seu apego pessoal a ele for vital. Ele não deveria precisar de autorização eclesiástica para isso. Não é dever de todo crente subir ao púlpito, mas é seu dever de pregar a Cristo. A dispersão dos discípulos não foi feita por homens para apagar o fogo, mas por Cristo para espalhá-lo. Uma explosão vulcânica arremessa matérias em chama sobre uma vasta área. Veja, irmãos, que é impressionante isso. Em meio à perseguição, em meio ao iminente risco de morte, os simples cristãos, e digo isso com relação aos cargos que não ocupavam, estão anunciando a verdade do Rei, estão proclamando a palavra do Senhor, estão sendo arautos de Cristo por onde quer que eles passam. Todos eles reconheciam que pesava sobre eles a responsabilidade de se colocarem como arauto do Senhor, de se colocarem como arauto para anunciar o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus. Aplicando para nós, irmãos, então, não importa, irmãos, qual dom você julga possuir, quão espalhafatoso você acha que é, ou então quão tímido você realmente é, você é vocacionado por Deus para anunciar o Evangelho, para pegar a Cristo morto e ressuscitado. Todos os cristãos possuem esse ministério, que está longe de ser um fardo, mas é algo do coração do crente, é algo que nos move a fazer quando cremos em Cristo, como amamos o Senhor. O próprio comentarista aqui, eu li, ele traz uma frase muito interessante quando ele diz: um cristão será impelido a falar de Cristo se seu apego pessoal a Ele for vital. O grande problema é o nosso apego a Cristo. O grande problema é quando esse apego se encontra superficial ou não nos sentimos responsáveis para pregar o Evangelho, ou quando o Evangelho deixa de ser algo vívido em nossos corações. E por isso, irmãos, eu quero que você saia dessa noite aqui se sentindo responsável por anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação em Cristo Jesus, porque se de fato você é um crente em Cristo, você tem essa responsabilidade. Mas eu quero ainda te dar ferramentas para pensar sobre isso ainda um pouco mais. E tem um livro muito interessante, mais uma vez eu peço desculpa aqui pela minha pronúncia, um livro de evangelismo de J. Mark Stales. É isso aí? Dos 9 marcas. Só que é dele. Max Stiles. É um livro dos 9 marcas da Igreja Saudável. E é uma série de livros. Numa dessas séries tem um livro do Max Stiles, sei lá. Ele fala algo muito interessante nesse livro, quando ele... Está todo mundo rindo aí da minha pronúncia, né? Ele fala algo muito interessante desse livro. É uma pena que eu esqueci no carro o livro. Se alguém quiser emprestado aqui, eu empresto para vocês. Não precisa pegar não, mano. Ele fala sobre uma cultura de evangelização
da importância da igreja desenvolver essa cultura de evangelização. E antes de desenvolver propriamente o conceito de cultura de evangelização, o próprio autor ele explica o que é a cultura. E nas palavras do autor, ele diz que cultura é um conjunto de ideias compartilhadas, linguagem compartilhada e entendimento de comum de como agir. Academicamente, a gente ainda pode entender como cultura todas as coisas produzidas por ser humano. Portanto, no âmbito intelectual, no âmbito material, como chinelo, como uma obra de arte, talvez na moral também. Então, tudo que o ser humano produz é algo cultural. Mas quando o autor define cultura de evangelismo, ele traz um conceito interessante. Eu vou ler aqui. Como o desenvolvimento, como a cultura de evangelização é assim, o conceito que ele traz. Como o desenvolvimento numa igreja de um conjunto de conceitos bíblicos, de linguagem bíblicas e ações compartilhadas de fundamento bíblico que auxiliam a igreja a se comprometer a transmitir o evangelho como parte de um estilo de vida duradouro e não só numa incursão evangelística ocasional. Note que o texto que a gente leu aqui, fica claro que havia uma cultura de evangelismo ali na igreja primitiva. Por mais que talvez não fosse ainda cunhado esse termo, que não houvesse esse termo de cultura de evangelismo para a época, todos os cristãos que foram dispersos iam por onde quer que eles fossem, pregando o evangelho. Havia entre eles, certamente, o ensino de que essa era a responsabilidade deles. Ainda que isso lhes custasse a vida, eles estavam prontos a morrer pelo evangelho. Eles estavam prontos a sofrer o que fosse necessário para expor o evangelho, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. E o autor aqui do livro que eu estou citando, ele traz 11 tópicos para incentivar a igreja a dividir, a estimular a cultura do evangelismo. Certamente, irmãos, eu não vou tratar de todos eles, e não vou nem falar deles especificamente, mas eu peguei um conglomerado e juntei num ponto para ficar um pouco mais sistematizado. Então, se você quiser dar uma lida no livro, eu tenho lá, está aqui no carro, pegue emprestado, compre também, que é baratinho, um livro excelente. Mas então, falando aqui sobre cultura de evangelismo, eu trouxe 3 pontos aqui que devem nos auxiliar a desenvolver a ideia de que precisamos evangelizar. O primeiro ponto é uma cultura que deve ser desenvolvida na igreja e que comece por nós, irmãos. Uma cultura do amor. Certamente, certa vez, em uma ocasião eu estava discutindo com os irmãos do grupo de ministros aqui, qual seria a maior evidência de que, de fato, somos discípulos de Cristo, a maior evidência de que alguém era convertido no Senhor. Isso faz muitos anos. De repente vê um irmão um pouco mais maduro, que foi até pastor em outra igreja, hoje ele já não está mais nessa igreja aqui. Ele interrompeu a gente e falou que a maior prova de que de fato alguém nasceu de novo, de que de fato alguém é cristão, é o amor. E depois de um tempo eu fui entendendo o que ele quis dizer, e eu creio nisso, provavelmente quando ele falou isso, ele tinha em mente o texto lá de João, capítulo 13, texto conhecido por nós, quando Jesus disse: "Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiveres amor." Então, uma cultura, irmãos, marcada por uma influência de desenvolvermos amor uns para os outros, desenvolvermos amor de sentido genérico, pode influenciar muitas coisas, implica em muitas aplicações práticas. O primeiro que eu falei aqui, o desenvolvimento de um amor uns para os outros. A gente poderia desenvolver uma cultura na igreja, hábitos na igreja, que influenciam a sermos mais amáveis uns com os outros, a perdoarmos uns com os outros. Talvez se fizéssemos aqui, por exemplo, eventos para arrumar a casa de pessoas idosas débeis, isso iria nos ajudar a sermos mais amáveis uns com os outros. A outra aplicação prática para o desenvolvimento de uma cultura de amor seria a necessidade de ensinarmos mais a igreja e colocarmos, de repente, elementos que indicam a necessidade de sermos mais, de amarmos mais ao Senhor, de colocar ao Senhor em primeiro lugar em nossa vida. E talvez haja coisas que podem nos lembrar e nos fazer estimular esse amor ainda mais em nós. Mas aplicando aqui, irmãos, ao tema desta noite, a missões e evangelismos, eu creio que é necessário a gente desenvolver uma cultura que traduza, que tenha mais amor por Cristo, mais amor pelo Evangelho. Porque como
citado aqui antes, à medida que amamos mais a Cristo, amamos mais o Evangelho, o movimento natural nosso, irmãos, vai ser querer pregar o Evangelho. Não tem como você amar tanto a Cristo, amar tanto o Evangelho e permanecer na inércia. Então, à medida que amamos mais o Senhor, à medida que nos dedicamos a conhecer mais a sua palavra, passaremos a pregar mais o Evangelho. Passaremos a olhar também, à medida que a gente prega o Evangelho para as pessoas, passaremos a olhar para as pessoas com mais amor, porque iremos entender quem elas são, feitas à imagem do Senhor, repletas de dignidade em Cristo, mas também certamente homens e mulheres miseráveis pecadores que carecem da graça de Deus. Por isso, uma cultura de amor, nesse sentido que estou tentando aplicar aqui, iria nos incentivar a proclamar o Evangelho aos perdidos, objetivando vê-los como criaturas transformadas, renovadas, feitas para o louvor da glória do Senhor, agindo para o louvor da glória do Senhor. Imagina se isso é latente no seu coração, se olhar para a pessoa, você olha assim, poxa, eu quero pregar o Evangelho para ela, eu quero ver essa vida transformada. Se isso enchesse o nosso coração de alegria, certamente seríamos impelidos a pregar o Evangelho com mais fervor e amor. Segundo ponto de uma cultura de evangelismo aqui, certamente fundada no que o próprio autor do texto, do livro lá que eu citei, traz para a gente. É uma cultura que compreende a suficiência do Evangelho, no sentido de que entende que o Evangelho é suficiente para atrair e salvar pecadores. Uma igreja que possui essa cultura, uma igreja que se fala da suficiência do Evangelho constantemente, como um mecanismo, como o meio pelo qual pode se convencer o pecador, o ser humano do pecado, do juízo, da justiça, através da atuação do Espírito Santo, essa igreja vai estar municiada a lutar contra a tentação de usar artifícios ou entretenimento, por exemplo, para angariar mais fiéis. Irmãos, o que mais vemos por aí são diversos mecanismos, artifícios utilizados para a igreja para atrair pessoas, para que essas pessoas se acheguem ali à igreja local e haja uma igreja completa, extremamente numérica. Há 10 anos atrás, eu creio que a gente viria mais a teologia do triunfalismo. Quantos e quantos pregadores subiram ao púlpito de igrejas por aí afora, pregando o evangelho falso, pregando a mensagem de que há um proveito econômico em se aproximar de Cristo, pregando o evangelho, pregando uma mensagem que a pessoa pode ganhar muito dinheiro se ela for dizimista ou ofertante. Inúmeras pessoas se achegaram à igreja, nessas igrejas, buscando algum proveito econômico, foram frustradas. Por isso é extremamente necessário, irmãos, nós crermos e desenvolvermos essa cultura de que o Evangelho é suficiente para pregar a Cristo, para anunciar a salvação, para a transformação das vidas das pessoas. Você não precisa usar mecanismo como outros tipos de igrejas, que são as que eu creio que estão mais em alta hoje, são as igrejas coach, as igrejas que são projetadas para promover entretenimento. Talvez essa ideia do triunfalismo já foi um pouco deixada para trás, embora ainda existam alguns remanescentes, mas eu creio que o maior perigo hoje que se levanta, sobretudo na área do evangelismo, é a utilização de entretenimentos para atrair pessoas para a igreja. Hoje se usa muito show gospel para atrair pessoas, e o louvor é como se isso pudesse salvar alguém. O louvor é feito dessa forma, e a igreja é pintada toda de preta, vários canhões de luz, fumaça, tudo isso como artifícios, mecanismo para trazer jovens. E eu vou falar para vocês, irmãos, traz jovens, traz pessoas para a igreja. Uma vez aqui eu fui visitar uma igreja, um amigo meu, ali na Rio Grande. A igreja estava cheia de jovens numa sexta-feira à noite. Devia ter 100 jovens lá. Louvor, galera pulando para um lado e para o outro, como se isso fosse um evangelho. Pouco tempo depois, esse colega, que até eu trouxe aqui antes dele passar a frequentar essa igreja, saiu da igreja, reclamando da igreja, falando dos problemas da igreja e tudo mais. Muitas igrejas usam esses artifícios e deixam
de se levar em conta e deixam de considerar a suficiência do Evangelho para a salvação do pecador, para atrair o pecador. Veja que, mesmo em meio à perseguição, o livro de Atos lá nos diz que sempre houve uma perseguição ali aos cristãos, sobretudo na morte de Cristo. Então havia muito medo dos cristãos. O Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos dia após dia. A mensagem do Evangelho sempre foi frutífera, mesmo em meio à grande perseguição, irmãos. A gente está olhando aqui para um texto que é o berço do Evangelho, que é o início do Evangelho, o início do cristianismo, melhor dizendo, o início do cristianismo. E hoje nós estamos aqui professando essa fé. O apóstolo nos ensina que quem conduz as pessoas, o apóstolo Paulo nos ensina que quem conduz as pessoas é o próprio Cristo. É a legítima pregação do Evangelho, não fundada em artifícios ou mecanismos que pessoas usam como louvor em pagode, como diversas outras coisas. Ainda tem igrejas que levantam bandeira progressista, que deturpam o Evangelho, que deturpam a mensagem bíblica como um meio, um mecanismo de atrair outros para a igreja. E o apóstolo nos ensina que somente, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, nos ensina que somente o Evangelho é capaz de atrair pessoas para a salvação. Somente a mensagem da cruz, legítima e verdadeira, acompanhada da manifestação do poder do Espírito Santo, é capaz de nos levar ao perdão dos pecados, é capaz de transformar almas. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5, o apóstolo diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado, e fui com fraqueza, com temor e com tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo nos dá a receita aqui, o exemplo de como deve ser o evangelismo, não fundado em entretenimento, não fundado em mecanismos supérfluos, mas fundado no poder do Espírito, na legítima mensagem do Evangelho. Por isso, irmãos, não se preocupe, às vezes, se apegarem em coisas periféricas, em mecanismos e entretenimentos. Devemos pregar o Evangelho legítimo e verdadeiro ao mundo. Devemos pregar o Evangelho legítimo e verdadeiro àqueles que estão à nossa volta, para anunciar a salvação, para que haja perdão dos pecados. Um terceiro ponto aqui de uma cultura de evangelismo que o autor nos ensina lá, é o desenvolvimento de uma vida missional. E é esse ponto que entra mais pessoalmente a cada um de nós. Quando a igreja, então, desenvolve uma cultura de reconhecimento de uma vida missional, os crentes serão incentivados a pregar o evangelho em sua rotina, reconhecendo que o Senhor dará crescimento no momento oportuno. Devemos, então, irmãos, utilizar a nossa rotina para pregar o Evangelho em toda oportunidade. E não somente isso, mas devemos também criar oportunidades intencionais, criar intencionalmente oportunidades para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Às vezes a gente pensa que só podemos anunciar o Evangelho em alguma ocasião, como o comentarista fala para a gente, em algum momento específico, né? A igreja promovia algum tempo atrás aí o evangelismo que a gente tinha na Cidade de Deus, e alguns participavam e somente usavam disso como o momento para o evangelismo. Às vezes era promovido também o evangelismo sábado aqui, e alguns podem pensar que somente quando a igreja promove algum evento assim é que há espaço para o evangelismo. Mas, na realidade, irmãos, os crentes devem enxergar a sua vida como uma missão constantemente. É óbvio que alguns serão enviados lá para a Jordânia, como a nossa querida irmã Ana Raquel foi. Mas, irmãos, se fôssemos capazes de enxergar a nossa vida como uma contínua missão, você iria entender que você precisa desenvolver uma amizade com a sua vizinha, com o seu porteiro, para que assim possa ter uma oportunidade para pregar o Evangelho. Você iria perceber que mesmo estudando lá na sua faculdade ou na sua escola, acho que só tem faculdade aqui, mesmo estudando na sua faculdade, você iria perceber que lá é um campo missionário para você. Que
Deus te colocou ali, obviamente, para você estudar, para você se capacitar, mas também para pregar o Evangelho, para que você não se omita e não fique com medo do que vão pensar ou vão deixar de pensar por causa da sua fé, mas que você se coloque como cristão e anuncie, e seja um arauto do Senhor. Você vai criar oportunidades para que no seu trabalho possam te ver como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e assim você tem espaço para pregar o Evangelho. E me permita, hoje eu vou dar alguns exemplos mais práticos da minha própria vida, nesse sentido. Certa ocasião eu estava no meu trabalho, e todos lá sabem que eu sou crente, e em dado momento eles chegavam a gostar de criar polêmicas comigo. Né? Luiz, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? E aí chegou um dia que meu chefe me chamou na mesa dele, com alguns estagiários, também na época eu era estagiário, e outros advogados, e ele virou para mim, né, meio confuso, como um jovem de 21 anos, né, acho que 21 não, 22, 23 anos, não me lembro quantos anos eu tinha quando ele perguntou isso, como um jovem de 22, 23 anos, tinha pensamentos tão diferentes da maioria, porque constantemente eu me posicionava ali, e era contrariado sempre, e ele parou para mim e perguntou, Luiz, mas o que você crê? O que você acredita? Aí eu olhei para ele e falei, tinham umas 10 pessoas me ouvindo, eu posso falar? Vou demorar uns 5 minutos, no meio de horário de trabalho, meu chefe está validando isso, então está tudo certo. E eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para quase minha equipe inteira, irmãos. Óbvio que isso não é mérito meu, irmãos, mas à medida que entendemos que devemos nos posicionar como cristãos que somos, o Senhor naturalmente vai abrir portas para evangelizarmos. Nós mesmos devemos desejar isso, para que tenhamos outras oportunidades, para que possamos agir nesse sentido intencionalmente. Quando você pega um Uber, é uma excelente oportunidade para você evangelizar alguém. E não se preocupe se essa pessoa vai se converter ou não. Nem sempre Deus nos dá a graça de vermos a transformação ou uma resposta positiva na hora ali. Mas certamente, irmão, se for da vontade de Deus, a semente que você vai estar plantando nesse coração vai crescer em momento oportuno. E eu, quando eu pego o Uber sozinho, eu sempre tento levar a conversa para esse lado, para o lado da fé. Nem sempre é possível, mas é uma oportunidade, irmãos. Lendo a Bíblia no ônibus, por exemplo, é uma oportunidade de você pregar o Evangelho. Já tiveram vezes que eu estava lendo a Bíblia no ônibus, e aí tinha um cara do meu lado. Eu falei, vou aproveitar e vou expor esse texto aqui. Estava lendo Romanos 4, eu acho, lembra teve uma série aqui na juventude de Romanos 4. E aí eu estudando, meu Deus, o tempo já está passando aqui, tem que acelerar. E aí eu estudando Romanos 4 no ônibus, né, para poder pregar aqui na juventude. Aí eu falei, vamos ver se eu já vou estar, já dá para expor alguma coisa desse texto. Então tinha um cara do meu lado. Eu falei, irmão, estou lendo aqui um texto aqui, Deus tinha me incomodado para falar com ele. Falei, estou lendo um texto aqui, posso compartilhar contigo o que eu estou lendo aqui? Aí ele, não quero não. Eu falei, meu Deus, está mandando eu pregar e o cara está recusando? Aí eu pensei de novo, eu falei, não, irmão, rapidinho o texto aqui. Aí ele, pode falar. Eu comecei a pregar o texto para ele, Romanos 4. Comecei a expor o texto aí dele. Aí ele, tá aí mesmo. Eu falei, tá aqui, cara, tá aqui, a Bíblia está falando isso. E são meios, irmãos, para que a gente possa entender que a nossa vida é uma missão. Você não tem que pregar o Evangelho somente quando tem o evangelismo na Cidade de Deus, ou quando tem um sábado aqui, e de vez em quando a gente promove isso, e é lamentável a nossa participação enquanto juventude, acho que tenho liberdade para falar assim. Alguns meses fomos na Praça Seca pregar, fazer o evangelismo, dando suporte à nossa igreja filha. Poucos jovens participaram. Culto mais um, evangelismo antes e depois o culto mais um. Já fomos pregar, eu, João e mais 2, 3 pessoas, mais 2 ou 3 pessoas. É vergonhoso, irmãos. Isso nos falta entender a nossa responsabilidade. E eu não creio, do fundo do meu coração, que seja algum evento, alguma coisa que alguém não pôde participar. 1 ou 2, 3, pode ser isso, mas a maioria tem desinteresse. Porque se o culto fosse aqui, naquele dia lá da Praça Seca, eu certamente estaria lotado, como sempre está. Mas é preciso que haja em nosso coração esse senso de responsabilidade, irmãos. Além dessa vida missional, do reconhecimento de que a nossa vida é uma missão e que o tempo todo precisamos estar pregando o Evangelho, anunciando a salvação, quer seja oportuno, quer não, devemos entender que é necessário que sejamos cristãos transculturais.
E isso não tem nada a ver com negociar os nossos padrões bíblicos, para negociar a nossa crença com a nossa fé, mas isso tem a ver com entendermos as microculturas que estão à nossa volta. Esse é um termo que eu li no livro de Carson, que é A Cruz e o Ministério Cristão. Ele faz lá uma belíssima exposição do que significa ser um cristão transcultural, à luz do texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao 27. E deixa eu ler aqui o texto do 1 Coríntios. Diz assim o texto lá do apóstolo Paulo: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para os que são judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para os ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Talvez você se lembre lá do apóstolo Paulo, quando ele pregou os atenienses, e ele viu lá entre os atenienses uma placa escrita ao Deus desconhecido. E ele, percebendo essa microcultura, essa cultura daquele local, ele usa daquilo ali para pegar o Evangelho como um ponto de contato entre aquelas pessoas. É isso que eu estou falando no termo cristão transcultural. Paulo se fez fraco com os fracos para ganhar os fracos. Paulo se fez como debaixo da lei, com aqueles que são debaixo da lei, para que pudesse salvar aqueles também, para que pudesse anunciar aqueles também. E deixe-me dar mais um exemplo. Vou correr aqui, João, para dar tempo de pergunta, né? Um exemplo pessoal: em 2016, a gente teve um evangelismo das Olimpíadas. Os evangelismos das Olimpíadas, a gente fez uma ação lá no Parque Olímpico. Voltando para lá, eu lembro que o João estava comigo também, não me lembro quem mais tinha, alguns irmãos da igreja. Voltando de lá para cá, a gente ia parar aqui na frente da igreja, a gente viu um rapaz que ele estava vestido com roupa de quem gostava de rap. E naquela época eu estava assistindo um monte de vídeo de rap, eu gostava também, mas não tinha muito, não era muito clara essa cultura do rap e tal, mas tinha enxergado muitas vezes em vídeos como esse pessoal se portava, como eles falavam. E aí eu brinquei com o João, falei: João, vamos evangelizar ele rimando, cara. O cara vai querer ouvir a gente, vamos evangelizar ele rimando. O João falou: não vou evangelizar ele não, porque o João rimava gastando os outros, né? E aí eu já tinha até pensado isso antes daquele dia, não tinha nem falado isso para o João antes. Eu já tinha até projetado na minha mente uma oportunidade dessa, de evangelizar alguém rimando. E aí naquela hora lá a gente começou a trocar ideia com o garoto, na linguagem dele. E aí a gente falou para ele: rima aí, rima aí. Aí ele começou a rimar, o cara até falou: não, para rimar tem que estar drogado, não sei o quê. Aí eu falei: agora eu vou rimar. Aí eu comecei a rimar evangelizando o cara, só que eu mandando várias decoradas, né? Eu estou aqui, não sei o quê, no improviso, eu vou te falar do advento de Cristo. Aí comecei a evangelizar o cara. Aí ele parou para me ouvir, ele me deu atenção. E aí a gente desceu do ônibus, ele morava ali na Francisca Salles. Eu fiquei evangelizando o cara um tempão, já não mais rimando, mas falando do evangelho mesmo, porque ele olhou para mim e percebeu que havia um ponto de cultura igual ali, que havia uma igualdade entre mim e ele, porque eu estava conseguindo falar a língua dele. E me ouviu, trouxe ele para a igreja umas 2, 3 vezes, aí não me recordo, saiu da igreja, mas é nesse sentido que eu estou falando, da necessidade de a gente olhar para as pessoas que estão à nossa volta e entender a cultura dela, o jeito que ela se fala, o jeito que ela se porta, o jeito que ela pensa, para comunicar o Evangelho, não negociando padrões bíblicos, mas certamente nos valendo ali da própria cultura da pessoa para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Mas seguindo aqui, verso 6 e verso 8. Diz assim o texto: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. O diácono Filipe, irmãos, mais tarde, lá em Atos capítulo 21, versículo 8, ele passa a ser reconhecido como Filipe, o evangelista.
possivelmente por esse diácono ter iniciado um trabalho missionário, por ter se portado como um grande pregador do evangelho em regiões que não eram da sua casa. Geralmente nós estamos acostumados a ver aqui na palavra do Senhor grandes milagres e prodígios sendo realizados pelos apóstolos ou então pelo próprio Cristo. Mas Lucas nos diz aqui nesse texto que a multidão se maravilhou pelos milagres que eram realizados através de Filipe. Filipe realizava a expulsão de espíritos imundos e paralíticos e coxos e mancos foram curados através deste homem, deste diácono, desse servo do Senhor, que se colocou à disposição do Senhor para anunciar as verdades do Senhor no poder do Espírito. Sabemos, irmãos, e Gabriel expôs muito bem isso há 2 semanas, que os dons espirituais servem para a edificação do corpo de Cristo. Isso também nos ensina o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. Mas os dons espirituais também têm outro objetivo. E os cessacionistas creem muito mais nesse objetivo, que é validar a mensagem que estava sendo pregada. Creem nesse objetivo aqui, especificamente, na vida dos apóstolos, como uma forma de validação da mensagem. Note que o texto diz que as pessoas se maravilhavam e começaram a ouvir ainda mais Filipe através dos milagres que eles realizavam aqui. E muitos textos bíblicos, irmãos, nos ensinam que os dons espirituais, que a manifestação do poder do Espírito na igreja primitiva, era utilizada como forma de testificar o Evangelho, de ratificar que a mensagem vinha de Cristo, vinha de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, a gente já leu isso. Paulo diz que a mensagem dele não consistia em palavras de sabedoria ou persuasivas, mas em demonstração do poder do Espírito. Em 1 Tessalonicenses 1,5, o próprio apóstolo Paulo vai dizer também que porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Em Hebreus capítulo 2, o autor aos Hebreus diz: essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Também Deus deu testemunho por ela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Nós cremos, irmãos, que esses dons do Espírito Santo estão ainda presentes no nosso meio. Os dons não cessaram, mas estão aí à nossa disposição, através do Espírito Santo, certamente para a edificação do corpo de Cristo, mas também para serem utilizados para validar a mensagem que vamos anunciar. Por meio da pregação do Evangelho, irmãos, eu creio que você pode ser usado por Deus para que essa mensagem seja acompanhada com a manifestação de um dom sobrenatural, para que venha validar essa mensagem, para que venha a ser feito, para que venha essa pessoa olhando, falar que realmente é verdade, que realmente vem da parte de Deus. E muitas vezes a nossa tendência é acreditar que que é falta de fé nossa clamar por dons, ou que nós não somos tão santos para que haja dons no nosso meio, para que sejam manifestados dons. Mas, irmãos, até mesmo os apóstolos, ou então o próprio Filipe, não manifestavam os dons espirituais com base no seu próprio mérito ou na sua qualidade, mas era um ato da graça do Senhor que era manifestada sobre eles, para que outras pessoas pudessem olhar isso e adorar o Senhor, para que outras pessoas pudessem olhar isso e se achegar a Cristo. Sandstorm nos ensina algo interessante num livro que se chama Dons Espirituais, que ele diz assim: note-se que se qualquer geração tivesse menos necessidade de a confirmação sobrenatural, era essa da igreja primitiva. Contudo, eles oravam fervorosamente por sinais e maravilhas. Essa foi a geração cuja pregação de Pedro, Estevão, Filipe e Paulo foi mais ungida do que qualquer geração seguinte. Se alguma pregação era o poder de Deus para a salvação e não precisa ser acompanhada por sinais e maravilhas, era essa a pregação. Não obstante, eram eles que oravam apaixonadamente para que Deus estendesse sua mão fazendo sinais e maravilhas. Então, irmãos, eu creio nesse sentido que nós somos incentivados a buscar o Senhor fervorosamente para que haja o derramamento de dons espirituais em nosso meio, para a edificação do corpo de Cristo, para a nossa edificação pessoal, mas também como forma de validação do Evangelho, como forma de validação de que o que fazemos aqui vem da parte de Deus, do que fazemos aqui realmente
É o Senhor que nos ordena, de que a mão poderosa do Senhor está estendida sobre a sua igreja, fazendo sinais e maravilhas, curando, transformando, revelando coisas ocultas. E me permita dar mais 2 exemplos práticos, bem próximos. Temos um diácono muito amado nosso, o diácono Marquinhos, que tem um testemunho belíssimo, convidado para um culto no lar. Esse homem ouviu a pregação do Evangelho, houve um certo momento em que houve a oração por alguém que era paralítico, que tinha sofrido um acidente, se tornou paralítico. Ele estava lá participando do culto, ouviu a pregação e, em dado momento, começaram a orar por esse paralítico e o homem foi curado na frente dele. Ali foi a conversão dele e da esposa dele, salvo engano também do Valquir. Eles contam esse testemunho de que estavam lá e testemunharam um sinal maravilhoso. Testemunharam que essa mensagem que eles tinham acabado de ouvir realmente vinha da parte de Deus. O que era feito ali era algo surpreendente, algo divino. Um outro exemplo pessoal, uma certa ocasião eu estava indo para a casa da Mariana, numa sexta-feira, após um dia de trabalho, e eu vi um homem sentado ali perto daquele rio, do Shining Box, e Deus me incomodou para que eu pudesse pregar para ele. Eu parei lá, falei, e aí, rapaz, está aí, por quê? Não sei o que, o cara de cabeça baixa com uma bicicleta. Falei, rapaz, está aí, o que houve? Ele, não, estou tranquilo. Falei, vamos trocar ideia. Já era notório, quem passasse por ele sabia que não era normal. Um cara bem vestido, né? Não era um mendigo, estava com uma bicicleta do lado, sabia que tinha algo errado. Aí eu parei, o que houve? Vamos conversar, pô. Eu sou um estranho aqui. Vai conversar comigo hoje e amanhã você não vai me ver mais. Então não se preocupe em ser julgado, não se preocupa em ser exposto, porque você vai conversar comigo e você não vai me encontrar mais. Então comecei a conversar com ele, comecei a falar com ele, falei, rapaz, tu tem que voltar a entender o Evangelho, não sei o quê. E Deus começou a me revelar coisas da vida dele. E aí eu falei, o que você estava fazendo aqui sentado? O que tu estava pensando? Deus falou para mim que ele queria se matar. Eu estou falando isso nunca aconteceu comigo, não tinha acontecido comigo de forma tão clara assim. E aí eu olhei para ele, eu falei, o que você está fazendo aí? O que você estava pensando? Ele, não, pensamentos vão e vêm, isso faz parte. Eu falei, você estava pensando em se matar, cara. Aí o cara começou a chorar pra caramba, não sei o que e tal. Aí, evangelizando ele, Deus me falou que ele era desviado. Aí eu falei para ele, sabe qual é o teu problema? Está na hora de você voltar para a igreja. Aí ele falou, não sei se foi nessa hora, me recordo, faz muito tempo, acho que foi na hora da Bíblia. Aí eu falei para ele, está na hora de você voltar para a igreja, o lugar de você nunca devia ter saído. O cara começou a chorar pra caraca. Chorou. Aí eu continuei evangelizando ele, conversando com ele. Aí eu peguei minha Bíblia e falei para ele, aqui ó, Deus está mandando eu te dar minha Bíblia. Aí ele, não precisa não, tem Bíblia lá em casa, não sei o quê. Aí eu parei assim e falei, meu Deus, estou tendo uma sequência de falando, será que ele tem Bíblia mesmo? Deus está me falando uma coisa que não é que deveria ser? Aí eu insisti com ele de novo, eu falei, Deus está me mandando te dar a Bíblia, pode pegar a tua Bíblia, pode levar. O cara começou a chorar de novo, falando que nem Bíblia ele tinha mais. Irmãos, isso foi uma clara manifestação de dons espirituais. É uma clara manifestação do que eu estou querendo exemplificar aqui, de que Deus revela às vezes coisas para nós, da vida da pessoa, e a gente fala e aquilo rasga o coração da pessoa ao meio, de forma que a gente nem entende. É isso que a gente deve buscar. É isso que está disponível para qualquer um de nós, para que venha validar a nossa mensagem. Despedi dele, ele foi embora, deixei minha Bíblia com ele, deixei meu telefone, ele não entrou em contato comigo depois, mas, irmãos, falei coisas ali da vida de um homem que eu não conhecia. Da forma que aconteceu daquela vez, nunca aconteceu na minha vida, até não tinha acontecido e nem aconteceu até hoje. Tão surpreendente foi o que eu falei exatamente o que o cara estava pensando e sentindo, e o que ele tinha feito. Chorou, se quebrantou, certamente, irmãos, por mais que ele não tenha voltado para a igreja ainda, não sei, Deus o sabe, ele lembra desse dia. Ele foi marcado por esse dia, quando alguém falou, como a mulher lá do poço falou, alguém disse para mim tudo que eu tenho vivido. Eu creio que foi meio parecido, obviamente, Cristo já sabia ali, que falou para a mulher coisas da vida dela, e depois ela foi testemunhar, olha, vi alguém que tem falado tudo que eu tenho vivido. Talvez esse homem, irmãos, não sei, Deus sabe,
Talvez esse homem voltou para a igreja e falou: irmãos, eu estava na rua pensando em me matar com grandes problemas, mas Deus enviou alguém para falar tudo que eu estava vivendo. Deus enviou alguém que falou exatamente o que eu estava sentindo e hoje eu estou transformado. Não sei, irmãos, e não me importa saber também. Obviamente, se eu tivesse a oportunidade de vê-lo com a vida transformada, meu coração iria se encher de alegria. Mas o crescimento vem do Senhor, irmãos. E por isso eu incentivo a cada um de nós, a cada um de vocês aqui, essa noite, a entender a sua responsabilidade como cristão, para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação, com amor a Deus, com amor ao Evangelho, com amor pelas almas perdidas, mas anunciar esse Evangelho na expectativa também de que Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida, que Deus pode usar estes momentos para derramar dons espirituais sobre você. Por isso o título dessa mensagem foi um chamado para anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, te louvamos pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui